Olá, galera do Direito Civil! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula linda e maravilhosa da melhor matéria do mundo. Não esquecendo, meu nome é Ana Silvia, professora de Direito Civil aqui da Cultive, ajudando você a passar aí no seu concurso, alcançando o seu objetivo de vida. Aula de hoje, tranquilidade, uso, habitação e compromisso de compra e venda. Estamos dentro da matéria de direitos reais. Hoje a gente vai falar de dois tipos de uso, que é o uso e o direito habitacional, e também um direito real de aquisição, chamado pela doutrina, que é o direito real do promitente comprador. Finalzinho da aula, já falamos sobre isso. Vamos começar pela parte mais fácil, bem tranquilo. Vamos falar sobre o uso. Uso, artigo previsto no Código Civil, nos artigos 1412 e 1413. Esse uso eu acho ele bem esquisito, vou ser bem sincera com você. A doutrina chama esse uso, previsto lá no 1225, inciso 8º, se eu não me engano, ali naquele rol taxativo dos direitos reais, de usufruto anão, pequenininho, menorzinho. Sabe por quê? Ele é um usufruto restrito. Se vocês lerem, desculpem, se vocês lerem o artigo 1412, vai dar para perceber o porquê que o uso é chamado de usufruto anão. O usuário usará a o usuário usará a coisa e perceberá os seus frutos. Perceber frutos não é fruir? Mas olha o que ele coloca depois. Quanto exigirem as necessidades suas e de sua família. Então, na verdade, ele pode usar o bem e ele pode fruir, mas com uma certa restrição. Ele só pode fruir daquele bem o que for necessário para a sua subsistência e da sua família. Ele não pode aferir nenhum benefício, nenhuma renda, por exemplo, em relação a isso. Tudo que ele puder fruir lá dentro do bem e que ele não precisar para sua subsistência deve ser restituído ao proprietário. O usuário, então, aqui, nesse direito de uso, só tem a possibilidade de fruir o que foi necessário para a sua própria sobrevivência e para a sobrevivência da sua família. Esse decreto-lei que eu trouxe para vocês aqui, 271 de 1967, no artigo 7º, ele traz a mesma possibilidade de uso, que foi transferida no Código Civil de 2002, por artigo 1225, inciso 7, tinha dito inciso 8º antes. Então vejam, o uso previsto no artigo 1225 do Código Civil, inciso 7º, é o mesmo previsto pelo artigo 7º do Decreto-Lei 271. Mudando de uso para habitação, próximo direito real que a gente tem no nosso Código Civil, o direito de habitação está previsto no artigo 1414 ao 1416. O direito de habitação é menor do que o uso, ou seja, a gente tem usufruto, uso e após-habitação. O direito habitacional, esse direito de habitação como direito real, ele tem simplesmente a possibilidade do terceiro residir, habitar um imóvel. Aqui, a gente pode fazer um parênteses, que o direito de habitação só pode incidir perante bens imóveis. Não existe direito habitacional do carro, por incrível que pareça. Bom, o direito habitacional, então, ele só pode ser instituído por só pode recair em bens imóveis e ele serve somente para moradia de certa pessoa e de sua família. Mas aqui não existe possibilidade de nenhum tipo de fruição, é simplesmente um uso. Um uso somente para habitação. E o que é mais interessante, o direito habitacional, o direito de habitação como direito real, ele é gratuito, ele não é oneroso. Então a pessoa, aquele terceiro, ele vai se utilizar da residência, mas sem remuneração, certo? Depois dê uma lidinha no artigo 1414 até o 16, vocês sabem quanto faz bem ler o Código Civil. Esqueci, de falar para vocês abrirem o Código Civil. Enquanto eu tomo um gole d'água, por favor, senhores doutores, abra o Código Civil, acompanhe as aulas sempre com o Código Civil aberto. Vamos falar sobre o único direito real de aquisição que temos no nosso ordenamento jurídico, que está previsto no artigo 1225 também, que é o nosso direito real do promitente comprador.
Dá uma olhada para vocês verem no artigo 1417. Ele fala o seguinte: mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, registrado no cartório de registro de imóveis, adquire o prometente comprador o direito real à aquisição do imóvel. É um conceito aí que a gente pode trazer em relação a esse direito real de aquisição. Veja só o que esse artigo diz. Vamos dar aí uma explicada, vamos dar aí uma interpretada nesse artigo. Duas pessoas celebram contrato de promessa de compra e venda e não pode ter cláusula de arrependimento. O que é cláusula de arrependimento? A nossa cláusula de arrependimento é aquela que diz que uma das partes pode desistir, pode se arrepender do negócio jurídico em certo tempo. Eu acho esquisito nessa tal dessa cláusula de arrependimento. Se você está firmando um contrato, você assina, você põe uma cláusula de arrependimento, nem assine. Outro cara acho que não está muito afim, né, de assinar aquele contrato com você. Bom, da mesma forma, passando para frente. Então eu tenho um contrato de compromisso de compra e venda estipulado entre duas pessoas sem cláusula de arrependimento. Esse contrato pode ser feito por escrito particular, ou seja, sem escritura ou através de escritura, e deve sim ser registrado no cartório de registro de imóveis, que é o finalzinho do artigo 1417. Para que exista a validade desse contrato de promessa de compra e venda, a gente não pode esquecer de nos atermos, ao artigo 104 do Código Civil, que trazem os requisitos de validade de todo e qualquer negócio jurídico. No artigo 104 a gente tem, lembrando da escada pontiana, que fala sobre a existência, a validade e eficácia do negócio jurídico, se o agente tem que ser capaz, o bem tem que ser lícito, vontade livre e assim por diante. Todos esses requisitos têm que estar preenchidos para ver a validade do negócio jurídico de promessa de compra e venda. Pergunta básica: o registro da promessa de compra e venda é obrigatório? Olha, sabemos que uma das características do direito real é a oponibilidade erga omnes. Se existe essa característica, eu lhe diria uma das mais fortes, para o que é a oponibilidade erga omnes? Que todos sabem, todos pelo menos devem saber. É claro que não é todo mundo que tem que saber, ali nós temos um direito real do promitente comprador. Mas aqueles que talvez tenham algum interesse em relação àquele bem, em relação àquele bem imóvel, ele tem que ter a possibilidade de saber que existe um direito real gravado em relação a esse imóvel. Essa é a oposição erga omnes característica dos direitos reais. Se eu faço um contrato de promessa de compra e venda sem cláusula de arrependimento e não registro no cartório competente, no cartório de registro de imóveis competente, eu tenho como dizer que as outras pessoas tinham que saber sobre esse contrato? Na verdade, não. Então vejam, quando eu tenho um contrato que ele não é registrado na matrícula do imóvel, na verdade, seja ele qual for, ele não se transforma num direito real. O que isso significa? Qual é a consequência dele não se tornar um direito real? Esse contrato vai ser oponível somente inter partes, porque ele não sai do âmbito do direito obrigacional, não sai do âmbito do direito contratual, ele não pula essa escadinha, não sobe para o topo, fica ali restrita às características, requisitos e consequências do direito obrigacional. E isso significa que aquele que está comprando, o prometente e comprador, vai ter direito da promessa de compra e venda somente em relação ao proprietário vendedor. Por quê? Porque não tem o registro, então eu não posso dizer que esse contrato de promessa de compra e venda tem que todo mundo saber. Não posso exigir que os outros saibam se eu mesmo não dei publicidade a essa promessa de compra e venda. Certo? Quando do registro, direito real, oponibilidade erga omnes. Se não fizer o registro, eu somente tenho a possibilidade de cobrança desse contrato perante o proprietário, como se não, por ser direito obrigacional e seguir as regras desse instituto. Colocando aqui para vocês também uma questão interessante, o que é cláusula de arrependimento e inexecução. A cláusula de arrependimento que falávamos há pouco tem a ver com o arrependimento posterior. Olha, eu fiz esse contrato, mas agora eu pensei melhor e eu acho melhor não comprar.
ou eu acho melhor não vender, que nada se compara, que nada se parece à inexecução do contrato. A inexecução do contrato, o que é? Ocorre quando existe o contrato de promessa de compra e venda. Esse contrato, ele é registrado na matrícula do imóvel. Se ele é registrado na matrícula do imóvel, o próprio artigo que a gente tirou o conceito 1417 diz que o prometente comprador garante o direito à aquisição do imóvel, ou seja, como se fosse uma preferência de compra, ele sabe que ele vai adquirir aquele imóvel. Se o proprietário vende a terceiro, existe a inexecução do contrato e não uma questão de arrependimento. Como que a gente extingue o direito real de promessa de compra e venda? Através do descumprimento do contrato, da inexecução, que demos exemplo agora, através do cumprimento natural de todo e qualquer contrato, ou seja, pela sua adimplência, pelo seu pagamento efetuado por ambas as partes, pelo distrato, que é quando ambas as partes resolvem extinguir os efeitos daquele contrato, ou quando há a perda do objeto, perecimento do bem. Aulinha bem tranquila hoje, bem curtinha, para a gente terminar toda a parte aí de direitos reais e entrar na parte de direitos reais de garantia. Gente, muito cuidado, peço para vocês, estudem bem essa parte de direito obrigacional diferente dos direitos reais. É de extrema importância para a gente não confundir. Se eu tiver na cabeça esses institutos, contrato, negócio jurídico, diferenciando-os do direito real, sabendo quais são as suas características e consequências, vocês não erram na hora da prova. Eu acho que é o mais importante a gente conseguir fazer essa distinção dos dois, porque a gente sabe o que pode acontecer depois, quais são as consequências se eu tiver um direito real, como que eu posso fazer com que meu direito real seja adquirido, como é que ele realmente vai acontecer, como é que ele vai ter a sua eficácia, que é completamente diferente do que a gente faz com o que é, na realidade, o direito obrigacional. Certo? Gente, não sai daí, já vai para a próxima aula. Na próxima, a gente se encontra, então, aqui, Direito Civil aqui na Cultive. Beijo!